Você já sentiu que suas orações parecem não subir aos céus, como se encontrassem uma barreira invisível, mesmo recitando fielmente o Santo Rosário todos os dias? Padre Pio, com sua profunda sabedoria espiritual, revelou um segredo transformador que poucos conhecem. Não é apenas o ato de rezar o rosário que importa, mas a maneira como você o faz. Milhares de fiéis em todo o mundo já experimentaram graças extraordinárias, curas inesperadas e profundas transformações espirituais após compreenderem e corrigirem 5 erros cruciais que a maioria comete ao rezar esta poderosa oração. Esta revelação não é apenas mais um conselho espiritual. É um caminho direto para desbloquear bênçãos que estão ao seu alcance, mas que talvez nunca tenha recebido por causa destes equívocos. Antes de compartilhar com você esse ensinamento que transformou incontáveis vidas, preciso que entenda algo fundamental sobre o Padre Pio e sua conexão única com o Rosário. Este santo estigmatizado, que carregou em seu próprio corpo as chagas de Cristo por mais de 50 anos, dedicava horas diariamente à recitação do Rosário. Mais do que uma simples devoção, para ele era uma arma espiritual poderosa, um canal direto de comunicação com Nossa Senhora. O Rosário é a oração que triunfa sobre tudo e sobre todos, dizia ele com convicção inabalável. Quando o Padre Pio rezava o Rosário, testemunhas relatavam que seu rosto transfigurava-se, como se estivesse em contato direto com o divino. Sua vida de milagres e intercessões bem-sucedidas estava intrinsecamente ligada à forma correta e profunda com que ele se entregava a esta prática. Imagine por um momento que durante todos estes anos, você esteve a apenas 5 ajustes de distância de ver suas orações atendidas com uma potência nunca antes experimentada. Pense nas intenções que carrega em seu coração. Aquela cura que parece impossível. Aquela reconciliação familiar que todos dizem ser inatingível. Aquela libertação de um vício que já dura décadas. Ou mesmo aquela provisão financeira que nunca chega. O que você sentiria ao descobrir que a solução sempre esteve ao alcance de suas mãos? Literalmente entre os dedos que seguram as contas do seu rosário. Padre Pio enfatizava que não é o número de rosários que rezamos que importa, mas como os rezamos. Um único rosário rezado corretamente, dizia ele, tem mais poder que 1000 rezados por obrigação ou distração. Prepare-se para descobrir como desbloquear esse poder através dos ensinamentos deste santo que conversava diretamente com Nossa Senhora. O primeiro erro que Padre Pio identificava como bloqueador de graças é rezar o rosário mecanicamente, sem envolver o coração. Você provavelmente já se pegou em algum momento recitando as Ave-Marias, quase que automaticamente, enquanto sua mente vagava por preocupações do trabalho, tarefas domésticas pendentes ou planos para o dia seguinte. Este tipo de oração, segundo o santo, é como tentar acender uma fogueira com fósforos molhados. Todos os elementos estão lá, mas falta a centelha vital que faz tudo funcionar. O rosário sem coração, alertava Padre Pio, é como um corpo sem alma. Quando você ora desta forma mecânica, as palavras saem de seus lábios, mas não de seu coração, e assim não chegam verdadeiramente ao destino divino. É como enviar uma carta sem endereço. Ela permanece no sistema, mas nunca chega às mãos de quem deveria recebê-la. Para evitar este primeiro erro, Padre Pio ensinava que devemos começar cada rosário com um momento de preparação interior. Feche os olhos. Respire profundamente e torne-se conscientemente presente diante de Nossa Senhora. Imagine-a à sua frente, com toda a sua beleza e amor maternal, esperando para ouvir cada palavra que sairá de seu coração. Pronuncie cada palavra com intenção deliberada, saboreando seu significado sagrado. Ave Maria. Você está realmente saudando a Mãe de Deus, cheia de graça. Você está reconhecendo sua perfeição e pureza. Cada frase deve ser um ato consciente de amor, não apenas palavras em sequência. Padre Pio recomendava que, se necessário, rezássemos menos mistérios, mas com mais profundidade. É melhor rezar 5 Ave-Marias com o coração ardente, dizia ele, do que 50 com distração e frieza.
A transformação que ocorre quando você corrige este primeiro erro é imediata e palpável. Fiéis que implementaram esta mudança relatam uma sensação quase física de conexão durante a oração, como um calor que se espalha pelo corpo, uma paz que transcende o entendimento ou, em alguns casos, até mesmo a percepção sutil de um perfume de rosas que não pode ser explicado naturalmente. Uma devotada de Padre Pio, Maria Antonieta, sofria de depressão severa há mais de 2 décadas e havia tentado todo tipo de tratamento sem sucesso duradouro. Após aprender a rezar o rosário com verdadeiro envolvimento do coração, seguindo este ensinamento, ela experimentou não apenas alívio de seus sintomas, mas uma alegria que nunca havia conhecido. É como se um peso invisível tivesse sido retirado de mim, testemunhou ela. Agora sei que não estava apenas recitando orações antes. Eu não estava realmente orando. O segundo erro crucial que Padre Pio identificava é a falha em meditar nos mistérios do rosário. Muitos fiéis concentram-se exclusivamente nas Ave-Marias e nos Pai Nossos, esquecendo que o coração desta devoção está na contemplação da vida de Jesus e Maria através dos mistérios. É como assistir a um filme olhando apenas para a moldura da tela. Você está presente, mas perde completamente a essência da experiência. O rosário sem meditação, dizia Padre Pio, é como um corpo sem espírito. Os mistérios não são apenas histórias do passado, são portais vivos para graças específicas em sua vida atual. Cada conjunto de mistérios, gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos, carrega bênçãos particulares que ficam inacessíveis quando negligenciamos sua contemplação profunda. A técnica que Padre Pio recomendava para corrigir este erro era surpreendentemente simples, mas profundamente eficaz. Antes de cada dezena, pare por alguns segundos e visualize vividamente a cena do mistério. Não apenas recorde os fatos, mas coloque-se dentro da narrativa sagrada. Se estiver meditando na Anunciação, por exemplo, imagine-se presente no quarto onde Maria recebe o anjo Gabriel. Observe suas expressões, sinta o ar de reverência, escute o diálogo celeste. Perceba como seu próprio coração reage àquele momento divino. Ao rezar as Ave-Marias subsequentes, mantenha essa imagem viva em sua mente, permitindo que cada conta do rosário aprofunde sua participação no mistério. Padre Pio enfatizava que esta prática transforma o rosário de uma simples recitação em uma experiência contemplativa poderosa que abre canais diretos para graças específicas. Os testemunhos daqueles que corrigiram este segundo erro são verdadeiramente extraordinários. Carlos, um homem de negócios que enfrentava a falência iminente de sua empresa familiar, começou a meditar profundamente nos mistérios gozosos, particularmente na visitação, onde Maria leva Jesus em seu ventre para visitar Isabel. Ao contemplar este mistério de serviço e assistência divina, ele relatou ter recebido uma inspiração clara sobre como reestruturar seu negócio e, em 3 meses, não apenas evitou a falência, como duplicou seu faturamento. Não foi coincidência, ele afirma com convicção. Foi a graça específica daquele mistério que me mostrou o caminho quando todos os consultores haviam desistido do meu caso. Se você verdadeiramente acredita que estes ensinamentos do Padre Pio podem transformar sua experiência com o rosário e abrir portas para graças inesperadas em sua vida, escreva nos comentários: estou pronto para receber estas bênçãos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais revelações espirituais como esta. O terceiro erro que Padre Pio apontava como bloqueador de graças é a interrupção constante do rosário. Em nosso mundo frenético e repleto de distrações, muitos fiéis começam a rezar e permitem que chamadas telefônicas, notificações de redes sociais, ou até mesmo pensamentos sobre tarefas domésticas fragmentem sua oração. Outros dividem o rosário em partes ao longo do dia, sem uma razão verdadeiramente necessária, apenas por conveniência ou falta de planejamento. Este hábito, segundo o santo, quebra o fluxo espiritual da oração, como um circuito elétrico que é repetidamente desconectado. A energia simplesmente não consegue fluir de forma constante e poderosa.
O rosário, ensinava Padre Pio, deve ser como um rio ininterrupto de graça, não como poças desconectadas que rapidamente secam ao sol. Para corrigir este terceiro erro, o santo aconselhava a criar deliberadamente um espaço sagrado de tempo e ambiente para o rosário. Antes de começar, desligue completamente seu telefone. Não apenas silencie-o, mas desligue-o. Comunique à sua família que durante aqueles 15, 20 minutos, você estará em oração e não deve ser interrompido, a menos que seja uma emergência genuína. Escolha um momento do dia em que você esteja mentalmente alerta, não quando já está exausto e lutando para manter os olhos abertos. Padre Pio preferia as primeiras horas da manhã, quando o mundo ainda estava silencioso e a mente descansada. Ofereça a primeira parte do seu dia à Rainha do Céu, ele dizia, e ela garantirá que o restante de suas horas seja abençoado. Estabeleça um local específico em sua casa para esta oração. Pode ser um pequeno altar com uma imagem de Nossa Senhora, uma vela e seu rosário. Este espaço físico dedicado atua como uma âncora para sua concentração. Os efeitos da correção deste terceiro erro são frequentemente descritos como uma profunda experiência de imersão espiritual. Joana, uma enfermeira e mãe de 3 filhos que vivia constantemente fragmentando seu rosário entre turnos do hospital e cuidados com as crianças, decidiu implementar esta recomendação do Padre Pio. Ele não sugeria que abandonássemos o rosário se estivéssemos em estado de pecado. Pelo contrário, encorajava sua recitação como um meio de obter a graça do arrependimento, mas insistia que seu poder completo só seria desbloqueado em uma alma em estado de graça. Quando a confissão não fosse imediatamente possível, Padre Pio ensinava a iniciar o rosário com um ato de contrição profundamente sincero e o firme propósito de buscar o sacramento na primeira oportunidade, o que já abriria parcialmente o canal espiritual. Os relatos daqueles que corrigiram este quinto erro frequentemente descrevem não apenas bênçãos externas, mas uma transformação interior profunda que muitos comparam a respirar espiritualmente sem obstrução pela primeira vez. Luísa, uma professora universitária que mantinha a prática diária do rosário, mas havia se afastado da confissão por quase 8 anos, decidiu aplicar este ensinamento após uma palestra sobre Padre Pio. Sua primeira confissão após tanto tempo foi emocionalmente difícil, mas libertadora. Nos dias seguintes, ela relata: "Meu rosário pareceu completamente diferente, como se eu finalmente tivesse removido um vidro grosso e embaçado que estava entre mim e Nossa Senhora. As mesmas palavras que eu havia recitado por anos, subitamente ganharam uma profundidade e intimidade que eu nunca havia experimentado. Esta clareza espiritual logo se refletiu em uma situação profissional complicada que ela enfrentava. Após anos de tensão com sua coordenadora que ameaçava sua permanência na universidade, uma transferência inesperada ocorreu, colocando-a sob uma liderança que reconheceu e valorizou seu trabalho como nunca antes. Estes 5 erros que Padre Pio identificou, a recitação mecânica sem o coração, a falta de meditação nos mistérios, as interrupções constantes, a ausência de intenções claras e a negligência da confissão, formam um sistema interconectado de obstáculos que podem estar impedindo você de experimentar o verdadeiro poder do rosário em sua vida. Como um médico espiritual experiente, o santo não apenas diagnosticou estes problemas, mas prescreveu remédios específicos para cada um deles, criando um caminho claro para a transformação de sua experiência com esta poderosa oração. É como se ele tivesse deixado um mapa detalhado para conduzir os fiéis através de um território espiritual que ele conhecia intimamente, tendo passado incontáveis horas em comunicação direta com Nossa Senhora através desta devoção que ele chamava de minha arma predileta. O que torna estes ensinamentos particularmente poderosos é que eles não exigem que você adicione mais orações à sua rotina espiritual já ocupada, apenas que transforme a qualidade daquelas que já reza. Não é uma questão de quantidade, mas de profundidade. É como a diferença entre beber 8 copos de água poluída ou um único copo de água cristalina de uma fonte pura. O volume pode ser menor, mas o efeito no organismo é incomparavelmente superior.
Um único rosário rezado corretamente, afirmava Padre Pio, tem mais poder que 100 rezados com negligência. Esta é uma notícia encorajadora para os fiéis de nosso tempo acelerado, que frequentemente lutam para encontrar momentos de quietude em meio às demandas constantes do trabalho, família e tecnologia. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais presença, mais intencionalidade, mais conexão genuína. Considere por um momento como seria sua vida espiritual e, consequentemente, todos os outros aspectos de sua existência, se cada rosário que você rezasse fosse uma experiência transformadora de comunicação autêntica com o céu, em vez de apenas mais uma obrigação religiosa cumprida. Imagine graças específicas fluindo para situações que há anos permanecem estagnadas em sua vida. Visualize a paz interior que viria de saber que suas orações estão verdadeiramente sendo ouvidas e respondidas. Padre Pio costumava dizer aos seus filhos espirituais: se você soubesse realmente o poder que está nas suas mãos através do rosário, nada no mundo poderia distraí-lo desta devoção. Esta é a promessa que aguarda aqueles que têm a coragem e a humildade de reconhecer estes erros em sua própria prática e implementar as correções que o santo prescreveu com tanta precisão. A implementação destes ensinamentos do Padre Pio sobre o rosário segue uma estrutura natural de transformação espiritual que pode ser dividida em 3 pilares fundamentais: preparação, presença e perseverança. O primeiro pilar, a preparação, abrange a criação consciente de condições favoráveis tanto internas quanto externas para a oração. Isto inclui a purificação espiritual, através da confissão regular, a definição clara de intenções específicas antes de começar e o estabelecimento de um ambiente físico e temporal livre de interrupções. Ela passou a acordar 20 minutos mais cedo, criou um pequeno altar em um canto tranquilo de seu quarto e comprometeu-se a rezar sem interrupções. A diferença foi como da noite para o dia, ela relata. Antes, meu rosário era como tomar um banho sendo constantemente interrompido. Nunca me sentia verdadeiramente limpa espiritualmente. Agora, é como mergulhar em águas profundas de paz e proteção que permanecem comigo durante todo o dia. Dentro de semanas após esta mudança, ela notou não apenas uma transformação interior, mas circunstâncias externas que antes pareciam irremediavelmente estressantes começaram a se resolver de formas inesperadas. Seu supervisor no hospital reorganizou sua escala sem que ela sequer pedisse, criando um equilíbrio muito melhor entre trabalho e família. O quarto erro que Padre Pio identificava como obstáculo para receber graças através do rosário é rezar sem uma intenção clara e específica. Muitos fiéis abordam esta poderosa oração de maneira genérica, sem direcionar seu propósito espiritual. É como enviar uma carta sem especificar o que você está solicitando, ou ligar para alguém sem ter um assunto definido para conversar. O rosário, ensinava o santo, é como uma audiência particular com a rainha do céu. Você não desperdiçaria uma reunião com uma rainha terrena sem apresentar seu pedido claramente. Então, por que fazer isso com a Mãe de Deus? Esta falta de foco dilui o poder intercessor da oração, transformando-a em um exercício espiritual, vago quando poderia ser uma ferramenta precisa de intercessão e transformação. Para corrigir este quarto erro, Padre Pio recomendava dedicar alguns momentos antes de iniciar o rosário para formular claramente sua intenção. Não se trata apenas de mencionar rapidamente um nome ou uma situação, mas de apresentar conscientemente a questão a Nossa Senhora com detalhes e confiança filial. Por exemplo, em vez de simplesmente dizer pelo meu filho, seja específico. Pela libertação do meu filho Paulo do vício em jogos que está destruindo seu casamento e sua saúde mental. Esta clareza não é para informar Nossa Senhora, que já conhece suas necessidades antes mesmo que você as expresse, mas para focar sua própria energia espiritual e afirmar sua fé na intercessão dela. Padre Pio sugeria até mesmo escrever a intenção em um papel e colocá-la sob uma imagem de Maria durante a recitação do rosário, como um gesto físico de entrega do problema às mãos maternais dela.
Não diversifique demais suas intenções em um único rosário, aconselhava ele. É melhor concentrar toda a força espiritual em uma necessidade urgente do que diluí-la em 20 pedidos diferentes. Os resultados relatados por aqueles que implementaram esta correção são frequentemente descritos como milagrosamente específicos. André, um homem que lutava há anos com um conflito familiar aparentemente irresolúvel com seu irmão, com quem não falava há mais de uma década devido a uma disputa de herança, decidiu aplicar este ensinamento. Durante 27 dias consecutivos, ele rezou o rosário com a intenção específica de reconciliação, visualizando claramente um reencontro pacífico com seu irmão. No 28º dia, sem qualquer contato prévio, ele recebeu uma ligação do irmão propondo exatamente o tipo de conversa que havia visualizado em suas orações. O mais extraordinário, conta André, não foi apenas a reconciliação em si, mas como ela aconteceu exatamente da maneira que eu havia entregue a Nossa Senhora em minhas intenções específicas. Não foi apenas o resultado, mas o processo, que seguiu precisamente o caminho que eu havia confiado ao poder do rosário. O quinto e último erro que Padre Pio alertava como bloqueador de graças ao rezar o rosário é fazê-lo em estado de impureza espiritual, ou pecado grave sem buscar a confissão sacramental. Esta questão é particularmente delicada em nossos tempos modernos, onde a prática regular da confissão diminuiu significativamente entre os fiéis. Muitos católicos hoje mantêm suas devoções como o rosário, mas passam meses ou até anos sem se confessar, mesmo carregando faltas sérias em sua consciência. Padre Pio, conhecido por passar até 16 horas diárias no confessionário, compreendia profundamente como este desalinhamento espiritual compromete a eficácia da oração. Rezar o rosário em estado de pecado grave, ele explicava, é como tentar transmitir uma mensagem usando um telefone com os fios cortados. As palavras são pronunciadas, mas a conexão está comprometida. Para corrigir este quinto erro, a solução que o santo propunha era direta e inegociável: a confissão regular. Padre Pio recomendava que os devotos do rosário se confessassem, no mínimo mensalmente, idealmente a cada 2 semanas, para manter o canal espiritual desobstruído. A confissão, dizia ele, é o sabão divino que limpa a alma para que o perfume do rosário possa ser plenamente percebido no céu. Esta preparação é como o agricultor que cuida meticulosamente do solo antes de plantar a semente. Sem este trabalho preliminar, mesmo a melhor semente terá dificuldade para germinar e produzir frutos abundantes. Nunca comece o rosário de forma precipitada, aconselhava Padre Pio. Dedique ao menos 1 minuto para silenciar sua mente e preparar seu coração, como quem ajusta um instrumento musical antes de uma apresentação importante. O segundo pilar, a presença, refere-se à qualidade de consciência plena e envolvimento do coração durante a recitação do rosário. É a prática de estar verdadeiramente presente em cada Ave Maria, em cada contemplação dos mistérios, tratando cada momento da oração como um encontro real e significativo com Nossa Senhora, e através dela, com Jesus. Padre Pio comparava esta presença consciente à diferença entre olhar distraidamente para uma fotografia de alguém amado e estar fisicamente diante desta pessoa, olhando em seus olhos e escutando sua voz. Quando você reza o rosário, dizia ele, imagine-se realmente aos pés de Maria, como um filho pequeno que busca conforto e orientação de sua Mãe Celestial. Esta qualidade de presença transforma a experiência do rosário de um exercício de repetição verbal para um diálogo íntimo e transformador com o divino, onde cada conta torna-se um degrau na escada que conecta o céu e a terra. O terceiro, pilar, a perseverança, é talvez o mais desafiador em nossa cultura de gratificação instantânea, mas era o que Padre Pio mais enfatizava como essencial para desbloquear o pleno poder do rosário. As graças mais profundas, explicava ele, vêm não do rosário ocasional rezado com fervor em momentos de crise, mas da fidelidade cotidiana a esta devoção, especialmente quando não se sente nenhuma consolação espiritual imediata. O
Santo comparava este princípio ao processo de esculpir uma estátua em mármore. Cada rosário é como uma batida do cinzel, que pode parecer insignificante isoladamente, mas que com o tempo e a consistência revela uma obra-prima de transformação espiritual. Ele aconselhava seus filhos espirituais a estabelecerem um compromisso inabalável com o rosário diário, independentemente de circunstâncias externas ou estados emocionais internos, garantindo que é precisamente nos períodos de aridez espiritual que o rosário perseverante produz seus frutos mais duradouros. A história de Francisco, um executivo de 58 anos que vivia na constante pressão do mundo corporativo, ilustra o poder transformador que vem de corrigir estes 5 erros no rosário. Por décadas, ele havia rezado diariamente, mas de forma mecânica, frequentemente enquanto dirigia no trânsito caótico ou nos minutos sonolentos antes de adormecer. Após participar de um retiro sobre os ensinamentos do Padre Pio, ele decidiu implementar todas as 5 correções simultaneamente. Estabeleceu um horário fixo pela manhã, criou um pequeno oratório em seu escritório em casa, confessou-se, após anos de afastamento, definiu intenções específicas para problemas familiares que o atormentavam e comprometeu-se a meditar profundamente em cada mistério, mesmo que isso significasse rezar apenas 1/3 por dia, em vez do rosário completo. Os resultados começaram a manifestar-se de formas que ele descreve como sutis, mas inconfundíveis. Primeiro veio uma paz interior que seus colegas de trabalho notaram antes mesmo que ele percebesse a mudança em si mesmo. "Você parece diferente", comentou seu diretor durante uma reunião particularmente tensa, onde Francisco manteve uma serenidade que surpreendeu a todos, inclusive a ele próprio. Em seguida, situações que pareciam bloqueadas há anos, como o relacionamento distante com seu filho adolescente e dificuldades financeiras decorrentes de investimentos mal-sucedidos, começaram a movimentar-se em direções inesperadamente positivas. Não foram soluções mágicas ou instantâneas, explica Francisco, mas portas que se abriram, insights que surgiram, oportunidades que apareceram precisamente quando eu mais precisava, como se uma inteligência superior estivesse orquestrando as circunstâncias a meu favor. O mais significativo para ele, no entanto, foi a transformação de sua experiência interior durante o próprio rosário. O que antes era uma obrigação muitas vezes tediosa, tornou-se o momento mais aguardado do meu dia, um oásis de conexão, autêntica em meio ao deserto da vida moderna. Esta noite, antes mesmo de adormecer, você tem a oportunidade de iniciar sua própria jornada de transformação através destes ensinamentos do Padre Pio sobre o rosário. Não espere por um momento perfeito ou por condições ideais. Comece exatamente onde você está, com o que você tem. Talvez você não consiga implementar todas as 5 correções imediatamente, e isso é compreensível. Escolha aquela que mais ressoa com sua situação atual e comece por aí. Se você é propenso a distrações, foque em criar um espaço ininterrupto para sua oração. Se você tende a recitar mecanicamente, concentre-se em envolver seu coração em cada palavra. Se você percebe que sua mente vaga durante o rosário, dedique-se à meditação profunda nos mistérios. Lembre-se das palavras de Padre Pio. O rosário é a oração do coração, não dos lábios. Não é a quantidade de palavras que importa, mas o amor com que são pronunciadas. Nossa Senhora aguarda para derramar graças inesperadas em sua vida, através desta devoção ancestral que, quando praticada com a profundidade que o santo nos ensina, torna-se não apenas uma prática religiosa, mas um canal direto de intervenção divina nas circunstâncias mais desafiadoras que você enfrenta. O poder para transformar sua realidade espiritual e material está literalmente ao alcance de suas mãos, nas contas do rosário que você segurará esta noite.